Obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Bom, então vamos lá. Vamos fazer uma partilha. Eu, no início, vou fazer uma preliminar para abordar um pouco o panorama da família e depois eu vou partilhar a minha vida, a minha luta, né? Bom, o Papa João Paulo II, ele foi extremamente profeta no nosso tempo. E ele escreveu um documento, ele assinou um documento, né, magisterial, a Familiares Consórcio, e depois, que é um documento belíssimo, e depois a missão da família cristã no mundo de hoje, né? E depois ele escreveu uma carta apostólica às famílias em 1994. Nessa carta apostólica, ele revela a situação que se encontra a família e as consequências dessa situação. E também fala da causa, o que causou esse problema que a gente vê hoje com a família. Bem, ele aborda a questão do positivismo, que é uma corrente filosófica que surgiu no final do século XIX, idealizada por um filósofo chamado Auguste Comte. E o positivismo, ele afirma que a verdade só é válida se for comprovada através da ciência. Portanto, a fé não é válida. E isso gerou uma consequência muito séria. Se a fé, que não pode ser comprovada pela ciência, ela não tem valor nenhum, o homem que foi cedendo a esta corrente filosófica, ele se tornou agnóstico e utilitarista. Isso está na carta do Papa. Então, essa corrente filosófica do positivismo gerou um agnosticismo. As pessoas até acreditam que Deus existe, mas vivem como se ele não existisse, porque é um Deus muito distante que não interfere no curso da história na nossa vida. Então, está muito longe. A pessoa vive como se Deus não existisse. E o utilitarismo, as pessoas só dão valor para as coisas que lhes são úteis. Então, nessa cultura, o idoso não tem valor nenhum. Os síndromes de Down não têm nenhum valor. Os doentes em estágio terminal não têm valor algum para essa cultura utilitarista, esse homem utilitarista. Então nós estamos num mundo em que o homem, ele é o homem das coisas, que valoriza as coisas. Esse homem, ele descarta muito facilmente as pessoas, se elas estão lhe sendo úteis num determinado momento, muito bem. Se não são mais úteis, descarta-se. As mulheres se tornaram peças de um supermercado. Você usa e joga fora. Tudo isso está na carta do João Paulo II. E, consequentemente, essa cultura utilitarista vai gerando no homem um egoísmo muito grande, um consumismo muito grande, materialismo e um hedonismo, a busca pelo prazer. Isso é consequência dessa corrente filosófica. Então nós fomos herdando toda essa corrente
que foi gerando este homem. A família, evidentemente, foi sendo também descartável, a ponto da gente chegar ao cúmulo de ver em Portugal, na terra de Fátima, um índice de divórcio equivalente a 72%. É o maior índice da Europa, a terra de Fátima. E a Espanha, terra de tantos santos, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, acompanha o índice de Portugal. Então, a família cristã, ela passa por um processo doloroso nesse momento, e o São João Paulo II, então, atribui isso a essa corrente filosófica. Bem, também nessa carta, ele fala da anticivilização do amor, que o homem utilitarista, hedonista, agnóstico, ele vai gerando a destruição da família e, consequentemente, a gente vai vendo a anticivilização do amor, que é o mundo de costas para Deus, um mundo animal, onde as pessoas não dão valor à ética, à justiça, à solidariedade, à compaixão. O homem é corrupto em todos os sentidos, e a gente tem que relembrar o discurso que São João Paulo II fez aos jovens chilenos, que viralizou na internet em 1987, quando ele fala: o homem pode até construir o mundo sem Deus, mas este mundo acabará se voltando contra o homem. E é o que a gente está vendo hoje. Também nessa carta ele fala da civilização do amor, que a gente está diante de uma escolha: a anticivilização do amor ou a civilização do amor. A civilização do amor só é possível se ela estiver baseada, fundamentada na família cristã. Não é qualquer família, é a família cristã. A família cristã, ao contrário dos utilitaristas, dos hedonistas, dos egoístas, dos consumistas, a família cristã, ela acolhe o idoso, ela cuida dos doentes, ela é extremamente caridosa, ela pratica a caridade com as pessoas. A igreja está viva no lar da família cristã. E então essa família promove a paz e a alegria no coração dos homens. Ao par dessa questão, eu só estou fazendo aqui uma preliminar, a gente também vai encontrar outras correntes filosóficas que vão também que contribuem com a destruição da família. Só para dar uma pincelada, lá nos Estados Unidos existe um sociólogo que foi muito reconhecido na academia, Kingsley Davis, inclusive era um mestre da estatística, ele não errava em suas previsões, em suas projeções, e os mega investidores internacionais reunidos estavam extremamente preocupados com a explosão demográfica no planeta, e consultado esse sociólogo, eles tentaram várias práticas para tentar fazer o controle populacional, com o uso dos preservativos, dos métodos inclusive abortivos, da pílula anticoncepcional, enfim. E chegou-se à conclusão que não adianta nada se a família, essa família cristã, tradicional cristã, continuar existindo. Porque nada penetra nessa família. Ela tem uma moral, ela tem uma ética própria, muito enraizada, ela não é maleável. Então não é possível se trabalhar nesse contexto
que eles querem trabalhar, do controle populacional, com a família cristã existindo. Então é preciso destruir essa instituição primária que é a família e reconstruir de novo a humanidade, destruindo essa instituição primária. Então ele fez um estudo, está publicado esse estudo, se eu não me engano, na Universidade de Michigan, e a tese dele é alterar o sistema de punição e recompensa, uma tese de 1950, alterar o sistema de punição e recompensa. Então o que é punível passará a ser recompensado, e o que é recompensado passará a ser punível. E isso se faz através de que forma? Através da academia, das universidades. Você vai criando uma nova cultura. Então, por exemplo, o homem de 1950, naquela cultura, a mulher que trabalhava em casa, ela era valorizada. Hoje, a mulher que trabalha em casa é desprezível. Se você, naquela época, encontrasse um drag queen, numa loja, todo mundo ficaria escandalizado. Hoje, quem olhar para o drag queen de maneira espantosa, ele vai ficar a pessoa que vai ser punida, ridicularizada. Então, foi mudando o sistema de punição e recompensa, e as pessoas formularam um novo conceito, uma nova cultura. É claro que usaram as artes, usaram os meios de comunicação, mas isso foi uma tese, com fins de destruir a instituição primária, que é a família. Então, essa família cristã tradicional, enraizada nos valores, na ética judaico-cristã, ela foi sendo trabalhada, sendo fulminada através desse sistema. Uma nova cultura surgiu que não cabe essa família. E a gente vê depois os filmes de Hollywood trabalhando fortemente nessa direção também. Bom, e uma terceira corrente filosófica também podemos citar, aí vem lá do comunismo, A gente falou dos mega investidores internacionais, mas também a gente pode atribuir um ataque à família mediante o comunismo. O Engels escreveu um livro que, na verdade, ele se baseou nos últimos escritos de Marx, e neste livro, baseado nos últimos escritos de Marx, Marx previa que a família, essa família cristã tradicional, ela é opressora, e a primeira propriedade privada que existe, que se conhece, é a família. E opressora, porque o homem oprime a mulher. E primeira propriedade privada. Enquanto houver essa propriedade privada, enquanto houver essa opressão, não se faz a revolução do proletariado. O Marx escreveu isso já no finalzinho. O Engels publicou essa tese, e aconteceu que lá na Itália, depois da Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista estava para ganhar as eleições, faltavam 3 meses para as eleições. E o Papa, preocupado com a instituição do comunismo na Itália, ele organizou uma missão contando com as famílias italianas. Então, um padre ajudou muito nesse trabalho, e em 3 meses ele reverteu o quadro eleitoral. Então, o Partido Comunista estava com 80% nas estatísticas, e as famílias católicas, elas foram instruídas, fizeram um trabalho forte na Itália. 3 meses eles mudaram a eleição. Aí um filósofo chamado Antônio Gramsci, filósofo comunista, ele levou a sério esses escritos do Engels,
E vendo o que aconteceu na Itália, na prática, ele percebeu que tinha fundamento esses últimos escritos do Marx. Então, ele estava preso, inclusive. Ele idealizou uma revolução, uma nova revolução, a revolução marxista, a revolução cultural marxista, para que, com 7 itens, com 7 estratégias definidas, mas o foco principal era desestruturar essa família tradicional cristã que enfrentou o comunismo na Itália, que profundamente católica. E então a tese do Engels foi colocada em prática. De que forma? O Antônio Gramsci projetou que só mediante a revolução sexual a gente conseguiria desestabilizar a família. E de fato foi o que aconteceu. Tanto é que o Papa Bento XVI recentemente editou uma carta publicada na Alemanha em que ele revela qual foi o problema, a principal causa da crise na igreja e na humanidade. E essa causa é a revolução sexual, que penetrou, que invadiu a igreja e que abala a estrutura da igreja hoje, com a crise da pedofilia e do lobby gay, etc, etc. De toda forma, a família é atacada de todos os lados. As consequências são terríveis. O cardeal Sará, numa homilia belíssima, ele diz o seguinte, que é preciso que os novos vandeanos a exterminar é a família cristã. Vandeanos é um povoado francês, mais ou menos 100 mil habitantes, na região de La Vendée, na França. Esse povoado existiu na época da Revolução Francesa e ele foi completamente exterminado. Era um povoado absolutamente católico, eles só queriam viver a fé e não cediam aos ideais da Revolução Francesa e nem ao que os governantes estavam determinando, guerras contra outros países, etc, etc. Então, o povoado francês, o povo francês de La Vendée foi exterminado de uma maneira cruel, mas resistindo à fé católica. Um povoado que resistiu à fé, aos seus valores, sendo completamente exterminado, né, de diversas formas, envenenamento através do rio, da água, queimaram as pessoas, enfim, foi uma degola, queimadura, foi, enfim, uma série de meios que utilizaram para exterminar esse povoado. E o cardeal Sará fala, é preciso resistir, as famílias cristãs são os novos vandeanos a exterminar, é preciso resistir heroicamente diante do mundo em que vivemos. Bem, então, conscientes de todo esse ataque que se faz contra a família, a gente vai entendendo o que está acontecendo. No meu caso particular, eu quero dizer o seguinte, eu sou casado há 26 anos, tenho 5 filhos, a Bárbara, o Lucas e o Mateus, nasceram logo no início do nosso casamento, e depois de 10 anos vieram o Tiago e a Gabriela. A minha esposa, Nonô, ela vem de uma família muito católica. O pai dela, no meio do judiciário, um homem muito conhecido, ele teve 11 filhos. Foi decano do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador José Geraldo Barreto Fonseca, mais conhecido como Barretinho. Então, só para falar um pouquinho do berço católico da Nonô e da formação dela,
que encontrou nos seus pais o exemplo a ser seguido, né? O Dr. Geraldo foi um grande homem mesmo. Só para contar um pouquinho, o Dr. Geraldo e a Dona Estela são pessoas de profunda oração, missa diária há mais de 50 anos, terço diário, não saía do quarto antes de fazer a sua Lexio Divina, fazer a sua leitura, enfim, era um homem de muita oração e de extrema caridade. Só para dar um exemplo, quando ele era decano do tribunal, o Dr. Geraldo já morreu, faz 5 anos, a Dona Estela tá viva, né? Quando ele morreu, o velório dele foi aqui no Palácio da Justiça. E um juiz amigo nosso foi visitá-lo, foi visitar o velório, né? Prestar solidariedade, etc. E ele, conversando com a gente, ele revelou uma situação que nós não conhecíamos. Ele disse que visitou o Dr. José Geraldo num dia para almoçar com ele, e ele era o decano do tribunal, né? O decano é um dos 3 desembargadores que estão no Conselho Superior da Magistratura, né? Então ele estava na cúpula do tribunal. E o juiz foi visitá-lo, e na hora do almoço eles saíram atravessando a Praça da Sé, que eles foram almoçar em algum lugar, algum restaurante por aí. Ao atravessar a Praça da Sé, o Dr. Geraldo parava para conversar com todos os mendigos da praça. Ele conhecia o nome de todos eles e a história de cada um. E os mendigos conheciam o Dr. Geraldo pelo nome dele. Como é que vai o seu tio? Melhorou? Não, Dr. Geraldo, tá caminhando. Ele conhecia a história de cada um. Nem a minha sogra sabia disso. Quando estava acontecendo o velório, a gente via os mendigos da Praça da Sé entrando no tribunal. É claro que no começo eles foram barrados pelos seguranças, pela polícia militar, né? Mas eles diziam: nós somos amigos dele, nós temos o direito de rezar com ele. E aí foi autorizado. E você via muitos mendigos entrarem no Palácio da Justiça e choravam copiosamente. Então, a minha esposa, ela vem de um berço católico assim formidável. E a minha sogra, veja, 11 filhos. Eu nunca vi ela gritar na casa dela. Nunca vi. Nenhum grito. Uma mulher extremamente humilde, mansa, paciente, muito virtuosa. Muito bem. Então, a Nonô vem desse lar. Aprendeu nos pais mesmo a fé. Eu já não vinha de uma família muito católica. Minha avó, talvez um pouco mais. Então, eu não tinha esse berço que a Nonô teve, né? Nós casamos, um casamento muito lindo, casamos com muita consciência. E 10 anos passaram. Eu tive uma ascensão profissional, econômica, social muito grande nesse período. Então, o nosso casamento nesses primeiros 10 anos foi de altos e baixos, assim. Houve algumas crises, alguns momentos bons, né? Mas enfim, vivemos, a Nonô sempre procurando nos puxar para o lado da fé, né? E aconteceu que eu fui viver a minha carreira no interior, depois eu voltei para São Paulo e eu acabei me aburguesando, me tornando um homem consumista, hedonista, em busca do prazer. Essa cultura positivista, utilitarista, sabe, agnóstica, ela foi me contagiando. Eu assistia muitos programas de televisão, eu ficava preso na televisão, assistia novela, inclusive, né? Imagina, eu assistia programa da Luciana Gimenez, olha só que absurdo. Então, estava entrando tudo isso na minha cabeça, os filmes que eu assistia, não tinha nenhum filtro, nada.
E a minha relação social era uma relação que era muito prejudicial à minha família, né? Porque é o homem de hoje, o homem moderno é assim, tem essa cultura. Então eu tive muitos convites de colegas, de amigos entre aspas, para ir a prostíbulo, para frequentar festas, etc. E eu acabei entrando nessa. Então eu cometi adultério por 2 anos. Depois de 10 anos de casado, eu cometi adultério, frequentei ambientes assim luxuosos que tinham essas festas e levavam mulheres de programa, etc. Enfim, acabei entrando nessa vida. O que aconteceu? A cabeça do homem que entra nesse mundo é uma cabeça de um homem assim, muito frio. Você não pensa muito em ninguém. É a mesma cultura do utilitarismo, sabe? Se está bom para você, serve. Se não está, vai descartando. Então a minha família, a minha esposa, assim, os meninos eram crianças ainda, né? Claro que eu tinha a obrigação de cuidar, mas era assim, eu comprava as crianças. Vamos ao cinema, vamos a hotéis que tenham estrutura para as crianças ficarem brincando, que eu quero ficar sossegado. No cinema só dormia, enfim. Eu dava muitos presentes, e, enfim, deixava eles satisfeitos pela parte material. E a minha cabeça então era essa, né? Muita indiferença, muita, e completamente poluída, completamente. Eu estava num passo que eu não estava nem aí. Se a minha esposa quisesse se tivesse separado, eu me separaria tranquilamente, sabe? Porque eu queria curtir a vida do jeito que falo, né? É o tal do amor livre, que também é denunciado na carta de São João Paulo II. Então, vivi dessa forma, né? E a minha casa foi ficando um lar sombrio, sabe? Apesar de comprar as crianças, aparentemente eles estarem bem, o fato é que eu era muito indiferente e com a minha esposa eu não tinha um relacionamento amoroso da minha parte. Era indiferente. E ela foi ficando muito triste. A minha casa foi ficando assim sombria, sabe? Ela teve ciência dessa minha vida promíscua. A primeira reação dela foi numa noite, um dia de semana. A primeira reação dela, imediata, foi: eu te perdoo, vamos recomeçar. Chorava muito, mas ela teve essa força interior de me perdoar e falar assim: vamos recomeçar a nossa vida. O pai dela, o doutor Geraldo, também teve ciência. Ele me ligou e falou assim: filho, eu te conheço, você não é esse homem. A minha sogra, a mesma coisa. Eles me arrebentaram, sabe, de tanto amor, de uma expressão tão forte de perdão imediata. Então foi uma noite em que eu caí do cavalo, sabe? Eu não esperava que a minha esposa me amasse tanto, e ela foi muito, esse amor não pode ser natural, era um amor sobrenatural. Bom, então eu vendo que a minha esposa estava sofrendo tanto com aquilo, tendo essa postura, e o meu sogro e a minha sogra com essa compaixão, né, eu percebi o que eu estava fazendo, sabe? O Deus agiu de uma maneira tão forte na minha esposa, que acabou me iluminando diante do sofrimento dela e da postura dela. Então, como eu posso estar fazendo essa crueldade com a minha esposa? Mas eu me arrependi tão profundamente por cada lágrima que ela derramava, sabe? No dia seguinte,
o Dr. Geraldo me convidou para ir à igreja. Ele perguntou: você não quer ir à igreja? Vá conversar com o sacerdote. Eu te espero aqui no meu gabinete. O gabinete dos desembargadores era na Paulista. E do lado do gabinete deles tem aquela igreja católica, né? Mas era bizantina, melquita, né? Então, era a igreja que estava do lado. Aí o doutor Geraldo falou: não, agora vamos comigo, eu vou com você na igreja, vamos rezar um pouquinho. Eu estava muito abatido. Aí nós entramos na igreja e eu acabei entrando no confessionário, realmente arrependido. E foi uma confissão que demorou pelo menos umas 2 horas. Eu chorava muito no confessionário. O sacerdote acabou chorando muito também. Ele chorou junto comigo. Só que era o arcebispo que estava no confessionário. E acabou a confissão e ele me levou para a sacristia, para a sala dele, né? Para o gabinete dele. E aí nós continuamos conversando por mais algum tempo. E ele me disse o seguinte: agora você vai subir na igreja, vai se ajoelhar diante da cruz. Você vai tomar essa cruz no teu ombro e vai carregar para o resto da sua vida. E vai doar toda a sua vida para fazer a sua esposa feliz, para devolver o sorriso a ela, para fazer a sua família feliz. E eu levei isso muito a sério. E ele até falou naquela conversa: olha, eu vejo você daqui a alguns anos dando testemunho para milhares de pessoas, mas faça o seu caminho. Bem, eu saí do confessionário com a alma lavada e completamente decidido a fazer tudo diferente. Então, vendo o meu sogro, que era uma pessoa extremamente caridosa, e a minha sogra, eu falei: como é que eu vou sair dessa situação? Eu quero ser novo. Aí eu comecei a observei a vida dele e falei: vou fazer exatamente como ele faz. Eu passei a missa diária e a rezar o terço diariamente. Então, todos os dias, muitas vezes eu ia na igreja desse arcebispo, enfim, e a gente acabou fazendo amizade. E na igreja perto de casa também, a gente nunca deixava de ir à missa, todos os dias, terço, missa. E eu também, como eu estava com a minha memória, era uma memória contaminada pelas imagens pornográficas, então eu resolvi acordar todo dia de madrugada, porque eu tinha sonho erótico. Eu jamais voltei a trair a minha esposa, mas eu tinha sonho erótico com aquelas imagens pornográficas. Então eu resolvi acordar de madrugada para rezar, 3 da manhã, todos os dias. E eu acabava rezando com a Bíblia. Acabei fazendo Lexio Divina, sem saber o que era Lexio Divina. Então já era mais meia hora de oração com a palavra. E todos os dias indo à missa. E a gente, por nossa própria iniciativa, a gente assistia à missa, mas a gente ficava pelo menos mais 15 minutos meditando, conversando com Jesus, sabe? Nunca ninguém tinha me falado nada, o que significava isso. Mas foi um momento precioso, um momento de cura interior, né? A Nonô comprou o Louvemos, eu toco um pouco de teclado, e eu todo dia à noite, para as crianças dormirem, a gente tocava o teclado, com as músicas católicas, diante da imagem do Jesus misericordioso. Então a gente tocava as crianças. Então era mais 1 hora de oração através da música. Então, no fundo, quase 2 horas de oração, né? Um pouco mais disso, além da missa e do terço. E muita jaculatória para Nossa Senhora quando eu andava pela rua. Muita jaculatória. Pois bem, a oração me fortaleceu de uma tal forma que em 6 meses eu fui completamente reconstruído. Não tinha mais nenhuma imagem pornográfica.
como se tivesse sido deletado da minha memória. Então eu atribuo ao terço, principalmente as jaculatórias, a proteção de Nossa Senhora, essa ação protetora que me purificou. Foi muita luta com ela, muita luta para chegar a esse ponto. Mas só que a obra não fica pela metade. O que acontece com o homem? Quando você é jovem, você está namorando, você tem uma atração muito forte pela sua namorada, e você quer fazer sexo com ela. Você luta contra isso, O jovem católico luta contra essa forte atração. Quando você casa, depois de 2, 3 anos, esfria tudo, E aí, ao contrário, você começa a ter tentação com outras mulheres. Quer dizer, quando você não pode fazer sexo, você tem muita atração. Quando você pode, você perde a atração. O demônio faz isso com a gente. Mas essa minha vida de oração, essa luta pela minha esposa, pela minha família, foi tão forte, que até mesmo a atração sexual me foi devolvida, e de uma maneira ainda mais forte do que antes. Então Deus restaurou tudo. Eu tinha um compromisso que eu assumi com o bispo, de assumir a cruz para fazer a minha mulher feliz, a minha família feliz. Então eu passei a me dedicar à minha família. Eu trabalhava muito antigamente, na verdade ficava me enrolando no trabalho, mas eu passei a trabalhar, a limitar meu tempo de trabalho e procurar ser muito eficiente no trabalho, no tempo correto, para eu poder chegar o mais cedo possível em casa. Então eu passei a ter uma rotina, a tomar um lanche na padaria com a minha filha mais velha, que naquela época tinha uns 10 anos. Então, toda semana a gente tomava um lanchinho, porque eu queria ouvir a minha filha. Eu comecei a jogar bola com os meninos no prédio, toda quarta-feira à noite, todo sábado de manhã. Eu jogava bola com eles. Com o tempo, os amiguinhos deles vieram jogar, eu tive que comprar uma roupa de juiz e tal. E a gente ficou muito tempo jogando futebol dessa forma. Comecei a fazer piqueniques no parque. A gente morava perto do Parque do Ibirapuera, então toda semana a gente estava lá, ou a família inteira andava de bicicleta e fazia piquenique, ou eu e a minha esposa, a gente ia muito também. Começamos a jogar jogos de tabuleiro em casa. Eu não fazia isso, não tinha essa prática. Toda semana jogando jogo de tabuleiro com as crianças, sempre agradecendo a Deus. No sábado, na hora do almoço, eu inventei um momento de cozinhando com arte com a minha filha mais velha. Então, todo sábado a gente preparava uma refeição. E a refeição passou a ser muito importante para nós. Antigamente a gente era a família fast food. A mesa da família teve um sentido para nós, E começou aquele sábado, todo sábado. Depois, vários dias durante a semana, a gente tinha essa rotina, Até hoje a gente tem muito essa prática, E eu quis sair muito com a minha esposa. A gente também, toda semana a gente saía. Nós retomamos o namoro, o romantismo dentro do casamento. As crianças gostavam demais que a gente saísse. Enfim, fazendo coisas simples, baratas, e valorizando as pequenas coisas do dia a dia, com amor. A minha família se restaurou completamente. 6 meses, uma família nova, completamente nova. O que aconteceu? Que nesse período a gente via muitas histórias de separação. Colegas das crianças, amigos, colegas meus, notícias de separação que sempre chegavam. E a gente
sabe como o demônio destrói uma família, mas nós sabemos como Deus reconstrói. Então, um ardor missionário muito grande foi batendo no nosso coração, para que a gente pudesse partilhar essa experiência de Deus que renova e refaz todas as coisas. E foi a partir deste ardor que foi crescendo, com o tempo a gente foi sendo levado a fundar uma comunidade que fosse dedicada à família, não ao casal, à família inteira, pais, filhos, crianças, jovens, adultos, e voltadas aos carismas e aos louvores de uma maneira serena, bem serena, e que fosse extremamente viva, que pudesse guardar, proteger a graça que nós alcançamos. No princípio, nós não pensamos em fundar nada, a gente foi procurar uma comunidade assim. O desejo de viver em comunidade veio da minha esposa, e o ardor missionário foi brotando muito grande, muito forte em mim. Depois bateu nela também. E realmente nós fomos procurar. E aquele arcebispo, ele falava para a gente: calma, vamos com calma, uma comunidade com essas características eu não conheço, depois vamos discernir com o tempo. Com o tempo a gente acabou sendo levado à fundação da comunidade, mas não é o caso de partilhar isso hoje. Eu vim partilhar a minha luta como homem de família. Eu agradeço muito ao exemplo do meu sogro, da minha sogra, a minha esposa, com a sua fé inabalável, e atribuo ao terço, como disse, tem uma força incrível para purificar o homem, que o homem de hoje não pode, o homem cristão, que quer ser cristão, não pode vacilar. A gente sabe o que está acontecendo, essas correntes filosóficas que levaram a essa cultura, a cultura da morte, em todos os sentidos. A gente tem que lutar como os novos vandeanos a exterminar. Então você precisa lutar como cristão, para ser um jovem cristão que edificará a sua casa sobre a rocha, para viver um namoro santo. E um homem cristão casado, que defende a sua família, precisa estar de pé, lutando com uma fortaleza, a fortaleza mariana dentro de si mesmo, com Cristo vivo, Cristo ressuscitado. Então, eu posso dizer para vocês que eu sou muito feliz hoje, Depois nós tivemos o Tiago e a Gabi. O Tiago acabou sendo, por um momento especial que nós vivemos, ele era bebezinho, tinha menos de um mês de vida, e o Papa Bento XVI o segurou no colo, deu um beijo nele, o abençoou. Foi um encontro muito lindo, sabe? Mas enfim, só para terminar, depois que a gente fundou a comunidade, não foi nada fácil assim, sabe? A gente teve muitas batalhas. Eu tive câncer na língua, câncer no pescoço. Entrei no hospital em estágio terminal, com metástase, cruzada. O médico falou para minha esposa: são 3 meses de vida, não tem mais jeito. Então, imagina, minha esposa estava grávida da Gabriela, eu entrando no hospital com câncer em estágio terminal, e com a comunidade recém-fundada, tinha 1 ano e pouco. A gente tinha passado por uma série de dificuldades também e tal. Mas enfim, uma baita provação, a gente tem uma falsa impressão de que quando a gente tem um encontro com o Senhor, a gente vai ser abençoado de uma tal forma que nenhum problema mais vai acontecer, que a gente vai ser bem sucedido, enfim, e as coisas não são assim, sabe? As dificuldades aparecem. Se não fosse assim, como é que a gente explicaria a vida de Santa Bernadette, a vidente de Lourdes, que teve uma vida extremamente difícil, muito pobre, muito doente, e Nossa Senhora chegou a dizer para ela: você só vai estar curada no céu, Então, mas era muito alegre, interiormente,
uma santa linda, né? Então a gente não pode ter essa falsa ideia, né, da bênção de Deus estar vinculada à riqueza, ao progresso na vida. Não é assim que funciona, né? Isso também acaba perturbando muita gente que vincula a conversão a essa bênção, né, que infelizmente se vê por aí muita gente pregar dessa forma, né? Mas enfim, eu só queria dizer o seguinte: passei por muitas dificuldades até hoje, né? Mas eu fiz um voto de escravidão a Nossa Senhora no ano de 2009, no dia 13 de maio, e já com a comunidade fundada, já bem estruturada nessa época. E no dia 14 me ligam da CNBB, os bispos fizeram uma reunião e eles sabiam do nosso trabalho com a família inteira, e era a ocasião da primeira peregrinação das famílias do Brasil à Aparecida. E a gente recebe um convite: olha, vocês gostariam de dar um testemunho na primeira peregrinação? Eu imaginei que era uma festa, né, da família, vinha uma peregrinação do Brasil inteiro. Claro, como é que eu vou recusar um convite assim, uma festa de vários testemunhos, enfim. Aí eles falaram para a gente: olha, encontrem com a gente, com o padre tal, no seminário dos redentoristas, às 7 horas da manhã do sábado, que ele vai estar esperando por vocês, domingo, está esperando por vocês. E nós fomos, a família inteira. Tinha até um evento da comunidade acontecendo, um evento grande, a gente nem chamou a comunidade, só fomos nós mesmo, a gente nem sabia direito o que ia acontecer. Aí a gente passa por baixo daquele túnel, né, que sai do seminário e vai para a sacristia. Aquela sacristia é gigantesca, da Aparecida, muito maior que essa. Aquela é gigantesca. Naquela sacristia tinham pelo menos uns 40 bispos, entre eles o cardeal de São Paulo, Dom Odilo, o presidente da CNBB, o cardeal de Aparecida na época, enfim, uns 300, uns 200 padres, e nós de leigos lá dentro deles. Aí o responsável pela basílica, o padre responsável, fala: agora eu vou levar vocês lá no presbitério. Vocês vão dar o testemunho no presbitério diante dos bispos no início da missa. E a missa foi a missa da peregrinação, missa televisionada por canal de televisão, todos os canais de TV católica, rádio católica, a basílica completamente lotada de peregrinação do Brasil inteiro. E a gente foi chamado a dar o testemunho lá. A hora que eu fui dar o testemunho, só éramos nós de leigos, era o único testemunho. Aí eu olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, bastante emocionado, e eu me lembrei das palavras daquele arcebispo, sabe? E acabei dando testemunho, cravando diante de Nossa Senhora Aparecida um compromisso de perseverar, né? Falando mais ou menos o que eu estou falando aqui hoje, né? E, enfim, hoje eu estou bastante comprometido, porque eu acabei indo mais 2 vezes à Aparecida, porque eles pediram para repetir outras 2 vezes, e 3 vezes no presbitério. Mas vale a pena essa luta. E quando a gente vem aqui e olha homens rezando o terço, eu sei que o grupo aqui está começando, mas com vocês ou já outras iniciativas, o Brasil parece que a gente está vendo uma esperança que ressurge da igreja no Brasil. A gente está vivendo dias dramáticos, são as consequências da anticivilização do amor. Mas no Brasil parece que a gente vê uma esperança surgir de dentro da igreja. A esperança sempre surge de dentro da igreja, sempre, em toda a história. E quando a gente vê homens rezando o terço, há esperança para que o Brasil possa voltar a ser a terra da Santa Cruz. Então, eu agradeço a cada um de vocês por essa luta que vocês travam, né? E os parabenizo pelo caminho que estão traçando
contra a corrente do mundo, mas a oração tem valor e muda a história. A minha, pessoal, mudou muito. E o nosso Brasil há de mudar, com todos nós juntos, lutando pela vida e pela família. Obrigado. O pecado não estava deixando o Benê cumprir a vocação de homem, né? Santo Tomás de Aquino diz que o pecado enfraquece totalmente a vontade. E depois a gente vê o Salmo 117:1 acontecendo na vida dele. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A esposa ficou sabendo, mas ela teve uma atitude de perdão. O sogro e a sogra da mesma maneira. O que aconteceu? O perdão constrangeu. Ele falou, não era possível que aquilo era de ordem natural, era de ordem sobrenatural. E graças a Deus ele foi premiado com o sacramento da confissão. Ainda bem que o Benê casou com uma mulher católica, era católico, não é protestante, porque não teria essa graça. Nosso Senhor vai dizer, João 20:22, aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem você tiver, eles serão retidos. E depois, a possibilidade que nós temos de viver aquilo que está no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é interessante demais que o mesmo apóstolo que disse isso, ele foi um convertido. Como o Benê, talvez como a história de alguns aqui. E esse mesmo apóstolo que disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, é o que pôde também falar em 2 Coríntios 5:17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se o que era velho, esse que tudo se fez novo. Eu tenho um grande afeto pelo apóstolo Paulo, porque ele tem tantas palavras de esperança e misericórdia, que tem uma de 1 Timóteo 1,15, que ele vai dizer assim, olha que coisa linda, eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu primeiro. No versículo 16 ele vai dizer, se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro manifestasse toda a sua magnanimidade, a grandeza do coração de Deus, para que eu servisse de exemplo. Então é isso que a gente vê, foi resgatado, mas o testemunho dele é um exemplo. A comunidade de Famílias Novas tem trabalhado para isso. Então não sei como é a história individual de cada um aqui, mas nós precisamos ser esse testemunho, esse exemplo para o mundo que está sendo destruído pelo pecado e os homens estão sendo cada vez mais vitimados. Que aos pés de Maria Santíssima nós possamos receber a graça de sermos homens segundo o coração de Deus.